No ano de 1986, a mega saga Crise nas Infinitas Terras reinicia o universo DC, reintroduzindo assim todos os grandes heróis da DC Comics. E com isso, o escritor John Byrne torna o Superman no Homem de Aço, dando uma pegada muito mais realista e tirando muito da loucura que existia no personagem na Era de Prata e na Era de Bronze, no período anterior do personagem. Em Metrópolis, Clark Kent conhece a Lois Lane, a repórter indomável, Jimmy Olsen, um rapaz que é muito dedicado, seu chefe que é o Perry White, um jornalista e dono do Planeta Diário, que é um homem completamente comprometido com a verdade, e também conhece Cat Grant, a moça que trabalha no setor de fofocas e que é um dos grandes interesses do Clark romanticamente, que é uma mulher que tem muita bagagem. Anteriormente aqui no canal eu falei sobre o começo dessa fase do pós-crise do Superman, mas agora chegou a hora de eu falar sobre a reta final da fase do John Byrne e do Marv Wolfman no Superman pós-crise. Então chegou a hora de nós vermos se realmente todos aqueles elogios que eu falei, de tudo que eu disse sobre dá pra tolerar os defeitos, se isso ainda vale. Pois se preparem, porque chegou a hora de eu falar sobre a queda do Superman pós-crise. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Liz e você está nos Desafiadores do Conhecido, então eu peço que você já deixe seu gostei, se inscreva no canal e se preparem, pois agora a gente vai falar um pouco sobre quadrinhos. Como dito no vídeo anterior, o Superman pós-crise contava com 3 revistas principais: Action Comics e Superman, que eram escritas por John Byrne, e Adventures of Superman, que era escrita por Marv Wolfman, cada escritor com sua respectiva individualidade e que tinham ideias conflitantes em suas histórias às vezes. Eu pretendo falar individualmente de cada título e depois, no final, fazer um apanhado de todas as sagas que conectam essas histórias. Começando com Action Comics, nós temos logo de início o arco do Superman contra a legião de super-heróis e contra o Superboy, que seria o Clark Kent mais jovem, mas a gente vai falar disso posteriormente. É na Action Comics que começa toda a parte esquisita do Superman pós-crise, onde o John Byrne começa a pesar a mão e começa a ficar muito estranho. Pra quem lembra do vídeo anterior, pra quem não viu, a Action Comics era uma revista que servia principalmente pro Superman se situar no universo, com várias histórias de crossover com vários heróis, sendo um desses crossovers com o Senhor Milagre e sua esposa, a Grande Barda. Nesse crossover, nesse capítulo, ele é simplesmente uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. O Superman e a Grande Barda são controlados mentalmente e gravam vídeos eróticos por conta do vilão, e o vilão começa a vender os vídeos deles e ficar rico, e meu Deus do céu! John Byrne! E isso, eu não sei como que alguém aprovou isso, é um quadrinho de criança e simplesmente tem o Superman gravando uma sextape com uma mulher casada, e ambos estavam controlados mentalmente, e a DC Comics aprovou isso e acharam de bom tom, meu Deus do céu. E repetindo, pra quem não sabe, o Sr. Milagre e a Grande Barda são um casal, e aí depois fica um clima bizarro de ai, você não precisa saber o que aconteceu ali, sabe? Nossa, meu Deus, cara. E por algum motivo, e tudo isso ocorre contemporaneamente com as histórias do Marv Wolfman, que são muito boas, e com até outras histórias do Superman, e tem umas coisas grotescas, assim, e ali já marca todo o nível baixo que a escrita do John Byrne consegue chegar eventualmente. Então tem vários pontos que você vai ver coisas disso daí pra baixo. Se bem que eu acho que esse talvez seja o auge ou talvez o oposto do auge da escrita do John Byrne. E essas coisas sexuais, mundanas, etc. vão se tornando um tópico bem frequente na escrita do John Byrne, já que temos até capítulos em que o Superman tem um sonho erótico com a Mulher Maravilha. Então o nível vai abaixando, as coisas vão ficando esquisitas, e a gente vai se perguntando se esse é realmente o herói que a gente está acostumado a ler. Talvez seja uma tentativa do escritor de tornar o personagem mais humano, mais palpável, porque, sei lá, pode ter adolescentes lendo, pessoas que estão nessa fase de hormônios mais altos, sabe? Mas fica só esquisito, é um homem adulto com superpoderes e... meu Deus, espero que isso não seja um self-insert. Temos também um confronto com o Gladiador Dourado e um surgimento de uma nova vilã que é muito incrível, uma das melhores personagens que o John Byrne já criou, que é a Banshee de Prata, que posteriormente vai ser aprofundada por outros escritores, mas aqui na fase do John Byrne ela só é muito legal e muito estilosa mesmo. Nós também temos a primeira aparição da organização Checkmate, que ela não é tão legal assim, não é uma shield, não é nada assim que você fala, nossa, que legal, mas tá lá, né? Se você quiser saber como começou,
tá lá. Entre essas edições também tiveram vários tie-ins de sagas, no entanto, posteriormente a gente fala de todos de uma vez. Na edição anual da Action Comics nós temos o Superman fazendo uma parceria com o Batman, onde eles enfrentam uma vampira e é uma história bem legal, com uma arte bem bonita. Nada de especial, mas é divertida e passa rápido, é uma boa história. Na edição número 600 de Action Comics temos várias mini histórias muito divertidas, com exceção da primeira que eu vou me aprofundar um pouco mais. Nessa primeira história na Action Comics número 600, nosso Superman finalmente sai no encontro com a Mulher Maravilha, que era a mulher literalmente dos sonhos dele. Rola uns beijos e depois de muita coisa com deuses, Darkseid, porradaria, ambos decidem que é melhor eles continuarem apenas como amigos. Felizmente, tiveram mais senso que os Novos 52. Numa dessas histórias, o Superman é debilitado, numa história que envolve até mesmo um morcego humano. A Terra estava sendo irradiada com Kryptonita, e para solucionar isso, seria necessário a ajuda de um certo Tanagariano. Partindo agora para The Adventures of Superman, o título escrito pelo Marv Wolfman, ele continua com toda a sua boa escrita que ele estava tendo anteriormente. Começando com o Superman enfrentando grandes desastres naturais controlados por um cientista maluco, até mesmo ele enfrentando uma grande guerra de gangues comandada por Lex Luthor e que era lutada por vários adolescentes. Aqui o Marv Wolfman traz um conflito entre gangues que estavam corrompendo os jovens e levando eles para a criminalidade. E o Superman se vê encurralado porque são problemas que ele não pode resolver com super força, super velocidade, etc. São problemas muito mais sérios e que começam a ficar pessoais quando envolvem também o filho do Perry White, que é o chefe dele. Um dos personagens incríveis dessa fase é o José Delgado, que é um professor que tenta ajudar os jovens, tenta trazer eles para o bom caminho, dar abrigo, etc. Mas ao notar que não dá para resolver esse problema apenas com palavras e com boas ações, ele decide se tornar um herói. E colocando um traje, mesmo sem poderes, ele se torna um Gangbuster. Ou como ficou nas traduções aqui, em algumas por exemplo, é conhecido como Predador. Aqui Lois Lane também está envolvida e vemos ela até criar um caso junto com o José Delgado. E também temos todo o grande envolvimento do Lex Luthor e também temos o Perry White tentando se reaproximar do seu filho, tentando se afastar um pouco do trabalho, pois o que realmente importa para ele é a família dele. É simplesmente incrível e a proposta, a Cat Grant continua com seu desenvolvimento das edições anteriores, tentando ser uma boa mãe e tentando recuperar a guarda do seu filho, ficar mais tempo com ele, etc. E mesmo ela ficando mais escanteada através das edições, ainda temos todo o crescimento dela, todo o desenvolvimento dela, tudo continua de alta qualidade pela parte do Marv Wolfman na escrita da personagem, que ele tinha muito carinho escrevendo. A fase do Marv Wolfman conclui com o fim da saga do Círculo, que era uma saga que ele já vinha trabalhando desde o começo da fase dele, lá no vídeo anterior. Desde o começo do The Adventure of Superman, ele já vinha construindo todo esse conflito com Kirak e os alienígenas, etc. Então ele conclui isso e com esse sentimento de despedida, finalizamos a fase do Marv Wolfman em The Adventures of Superman. Mesmo não sendo primorosa, não sendo a melhor escrita de todos os tempos, a gente ainda sente carinho, ainda é uma fase boa e agradável de se ler. Depois disso, o escritor John Byrne também assume a The Adventures of Superman e nem o diabo esperaria tamanha trairagem que sairia nessas histórias. O negócio descamba de uma maneira inacreditável. Temos mais alguns tie-ins, mas um deles é realmente importante, pois enquanto o Superman estava ocupado, José Delgado, o Gangbuster, se envolve numa briga para salvar pessoas e proteger Lois Lane. Ele luta bravamente, mas sem nenhum poder, nosso herói vence, a custo do movimento de suas pernas. Mas o Gangbuster não é o único personagem do Wolfman a sofrer nas mãos do Barney, já que infelizmente ele também decidiu destruir a Cat Grant. Cat Grant sempre foi uma mulher que, apesar de atirada, amava muito seu filho e não era essa kinga toda que as pessoas acreditavam. Cat começa a ter um relacionamento com Clark e ela luta pela guarda do seu filho e é uma boa pessoa, ou pelo menos era. O Barney simplesmente destrói a personagem, fazendo ela começar a dar em cima do Jimmy Olsen, que era um menor de idade, e assediar o rapaz e até oferecer bebidas alcoólicas para ele. Barney simplesmente decidiu que iria destruir e obliterar tudo que o Wolfman criou de incrível, como se fosse uma birra pessoal, alguma briga, etc. Nessas histórias, o John Byrne também traz um novo Brainiac, que é um cara com poderes psíquicos que é infectado com o Brainiac que nós conhecemos. Sinceramente, nem vale a pena muito explicar, mas eu achei legalzinha a história. Na anual de The Adventures of Superman, escrita pelo Jim Starlin, o Superman investiga um desaparecimento de toda uma cidade. Nosso herói descobre o culpado e enfrenta um alien que arrancou milhares de cérebros humanos e os uniu numa única mente. Desde crianças até adultos, todos os habitantes estavam ali condensados.
Sem corpos e sem maneira de retornar, os cérebros humanos suplicam pelo próprio fim. Aquilo não era vida. Superman não queria carregar aquele fardo. Quem era ele para decidir quem vive e quem morre, mesmo não sendo uma decisão dele e sim um pedido daquelas inúmeras vidas que já não conseguiam mais existir? Quem era ele para desligar os aparelhos? Os cérebros então se unem e usam seus poderes psíquicos controlando o Homem de Aço e fazendo o nosso herói finalmente desligar os aparelhos. E no final, com certeza, todos aqueles habitantes se sentiram gratos. Com isso fica claro o quanto que o Superman preza pela vida, o quanto ele luta para poder salvar as pessoas, o quanto ele luta, o quanto ele resiste para poder preservar aquilo que há de mais valioso. E então partimos para Superman, o título principal também escrito por John Byrne, em que começa com um crossover meio frio do Superman com a Patrulha do Destino. Não é nada demais, mas é legalzinho. Também temos um grande embate com a Banshee de Prata que só nos traz mais perguntas e, de novo, a gente só vai ter respostas com outros escritores posteriormente. Lembram que eu tinha dito que a Kryptonita havia sido irradiada pela Terra na Action Comics número 600? Então, as consequências desses acontecimentos você verá na Superman, no título principal do personagem. Basicamente, lá o nosso querido Superman revisita Krypton, os destroços de Krypton que sobrou, que estava toda irradiada com Kryptonita, e lá o nosso herói passa por uma série de alucinações, onde ele vê como seria se os kryptonianos tivessem sobrevivido e migrado para a Terra junto com ele. E então, nosso Homem de Aço conclui que talvez seja melhor as coisas do jeito que são. Falando das sagas que ocorrem durante essas fases, vamos começar com Millennium, onde os caçadores cósmicos começam a sua revolução. Em Millennium, a única coisa importante para o Superman é que um dos médicos de Smallville é substituído por um caçador cósmico, muitos anos atrás, e com isso ele implanta chips na mente de todos os bebês recém-nascidos da pequena cidade. Por conta desse chip, pessoas como Lana Lang, o primeiro amor de Clark, são controlados pelos vilões mecânicos durante essa saga. Outra saga que ocorre é a saga do Superboy e a Dimensão de Bolso. Nela, o Superman entra em conflito com a Legião de Super-Heróis, e nos é revelado muitas coisas que destroem o Superman pré-crise. Basicamente, no pré-crise, o Superman durante a infância se une à Legião de Super-Heróis, uma equipe do futuro que é inspirada pelos feitos do Superboy, o Superman quando ele era um garoto. No pós-crise, o John Byrne removeu a existência do Superboy, e isso entrava em conflito com a história da Legião dos Super-Heróis que estava ocorrendo na época, e por isso tivemos essa saga. Basicamente, o Superboy que inspirou a Legião era uma imagem mal gravada, uma fake news do futuro. O Superboy nunca existiu, e aquele Superboy que a Legião recrutou na verdade era nada mais do que uma criação de um vilão que criou toda uma dimensão para preencher essa lacuna da Legião, a tal da Dimensão de Bolso. Daí a única coisa que importa é que esse Superboy vai de Vasco, acabando com a existência do Menino de Aço. A propósito, a cada edição vemos o surgimento da Supergirl, que estava congelada, e a cada edição ela está mais próxima de encontrar o Superman. E nos deixa a pergunta, porque talvez Kal-El não fosse o último filho de Krypton. Esses acontecimentos resultam na saga final, na parte final da fase do John Byrne, que é a guerra contra o General Zod. Após o falecimento do Superboy da Dimensão de Bolso, Lex Luthor dessa dimensão também se torna amigo de Pete Ross e também de Lana Lang, os amigos de infância do Superboy. Todos da Dimensão de Bolso, obviamente. Com eles indo investigar o laboratório antigo do Superboy, Lex Luthor acaba sem querer liberando 3 prisioneiros kryptonianos que haviam sido presos há muito tempo na Zona Fantasma. E então, General Zod, Faora e mais um cara que ninguém liga, nunca lembro o nome dele, são soltos na Dimensão de Bolso. O Superman conhece a Supergirl, que é revelada ser a Lana Lang da Dimensão de Bolso, que foi modificada por Luthor para ter superpoderes. Os kryptonianos invasores eram muito mais fortes até que nosso próprio Superman, já que eles tinham um poder equivalente a um Superman pré-crise, que era coisa de doido. O Superman se une à causa e vê cada vez mais aliados caindo. Vê a Terra em completo declínio, tudo se encaminhando para a derrota e um fim catastrófico. No entanto, a solução surge na forma das kryptonitas especiais daquele mundo. Luthor morre arrependido e pede para que Superman leve a Supergirl para a terra dele. Aquela Supergirl não era Lana, era um plasma metamorfo, uma matriz. Lana Lang havia falecido há muitos anos atrás. Superman se direciona aos kryptonianos, que mesmo sem poderes, dizem que vão arranjar um jeito de destruir a terra dele. E então, o Homem de Aço larga eles presos com a kryptonita, que mata os 3 kryptonianos. Carregando o fardo do assassinato e da execução que ele havia feito de 3 kryptonianos, o Superman volta para a Terra levando a Supergirl, a matriz plasmática, e deixa ela com seus pais, e diz para os Kent que agora
ele tem muito no que pensar. E essa foi a parte final do começo da saga do Superman pós-crise. Apesar de muitas histórias boas, principalmente no início, nós somos bombardeados com a mesma intensidade de histórias de qualidade extremamente baixa, com conceitos cada vez piores e com coisas que cada vez mais deixam o leitor pensando: o que diabos eu estou lendo? John Byrne simplesmente perde a mão várias vezes nas suas histórias, e depois que o Marv Wolfman saiu, o Byrne simplesmente decidiu que ia destruir tudo que o Marv Wolfman tinha construído. Seus personagens, suas histórias, tudo foi indevidamente massacrado pelo outro escritor. A arte no geral, toda a parte visual dos quadrinhos é excelente, a colorização e etc. Tudo funciona muito bem e as 3 revistas conversam muito bem umas com as outras. Eu acho até interessante como nos gibis principais do Superman, a parte visual não costuma tentar usar muito, é sempre uma coisa mais padrão, uma coisa mais, como eu posso dizer, com menos chance de dar erro, sabe? Atualmente eu não sei dizer se compensa ler o Superman pós-crise nesse começo do personagem, a não ser que você seja muito fã dele. Porque apesar de termos muita coisa boa, temos também muita coisa ruim. Então talvez não seja a melhor maneira de você ser introduzido com o personagem, além do título inicial, que é o Homem de Aço, que é o que introduz o Superman. Eu acho que esse começo você talvez possa deixar pra depois. No entanto, eu não considero essa parte, essa fase descartável tanto pro personagem quanto para vocês leitores. Se vocês quiserem mesmo ler, vão atrás, que pode valer muito a pena. A arte é principalmente sobre a experiência que vocês têm. E talvez vocês tenham uma experiência muito mais agradável e as coisas que me incomodaram podem acabar não te incomodando. Então eu recomendo que leiam e tirem suas próprias conclusões, mesmo que pra mim talvez não seja uma leitura que deva ser prioritária para vocês. No vídeo anterior eu havia feito vários elogios e dizendo que as partes boas talvez compensem muito mais do que as partes ruins. Mas depois de ver toda a totalidade da obra, de ver tudo que esse começo tem a proporcionar, talvez eu tenha me equivocado um pouco. Alguns erros acabam ficando mais espinhudos e alguns acertos acabam sendo ocultados pelo excesso de erros. John Byrne com o Homem de Aço fez o Superman renascer, um novo começo para o primeiro mito moderno, para o primeiro personagem que conhecemos como um super-herói. No entanto, talvez essa enorme joia bruta deveria ser um pouco mais lapidada, e será por outros escritores posteriormente. Enfim pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal. Eu sou o Kaique Lisso, um abraço e tchau.